Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Yuri Borba e hoje vamos dar continuidade à nossa meditação na Palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Ontem nós paramos no capítulo 1, no versículo 14. Ontem eu passei aqui bem rapidinho, somente para dar continuidade com vocês. Foi muito rápido porque eu estava já na hora de ir para o trabalho. Mais para deixar um alô e deixar uma palavra abençoadora para a tua vida. Mas hoje, com um pouco mais de tempo, a gente vai poder ainda meditar na palavra de Deus. E eu quero hoje voltar a falar do versículo 14, que ontem eu finalizei nele. Quando eu vi a hora eu precisei parar rápido para poder ir para o trabalho. Mas esse versículo 14 fala muito forte ao meu coração. Então eu queria meditar com você. E também quero fazer uma coisa diferente. Eu quero iniciar com uma oração, porque eu sei que essa palavra vai abençoar vidas. A intenção é abençoar a tua vida com essa palavra. Então, nada melhor do que iniciar com uma oração. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, iremos meditar mais uma vez na Tua Palavra. Eu peço a Tua bênção sobre a vida daquele, Senhor, que está nesse momento assistindo esta publicação. Que o Senhor possa falar ao seu coração através da Tua doce Palavra, que é suficiente para nós. Em nome de Jesus, amém. Então, primeira Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 14. Paulo diz assim: E por causa da minha prisão, muitos dos cristãos daqui parecem ter perdido o medo de ser presos. E de algum modo, minha resignação os animou. E eles começaram a ter cada vez mais coragem para falar de Cristo aos outros. Como eu falei nos vídeos anteriores, Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso. Paulo foi preso por pregar o Evangelho. Estava esperando o julgamento em Roma. Já tinha passado por vários sofrimentos por causa de Cristo. Já tinha perdido a sua liberdade. Ou seja, Paulo estava passando por um momento muito difícil em sua vida. Um momento que, como ser humano, nós geralmente paramos para questionar, sem entender os motivos, por que passamos por um momento difícil na nossa vida. Todos nós passamos por momentos difíceis, por situações adversas. Alguns mais que outros, mas todos passamos. Na vida de alguns vem a hora da calamidade. A hora que parece que tudo está perdido, que tudo se acabou, que não tem mais jeito para nada. E essa hora sempre vem. E como eu falei ontem e volto a falar hoje, quando a hora da calamidade chega na nossa vida, nós temos duas opções a seguir. A primeira é sentar e chorar, se lamentar, baixar a cabeça e desistir da vida. Essa é uma opção que não nos leva a lugar nenhum. É uma opção que faz a gente reclamar, que faz a gente implorar pela ajuda dos outros. Geralmente faz com que as pessoas sintam pena de nós. Sintam pena, sintam compaixão. E a gente, se escolhe essa opção, geralmente nos colocamos na posição de vítimas e merecedoras daquela situação tão difícil, tão adversa. Essa é uma primeira opção. A segunda opção que nós podemos escolher na hora da calamidade é levantar a cabeça e tentar vencer a calamidade. Tentar vencer aquele momento difícil, aquele momento de luta, aquele momento de extrema provação. E nós vemos pela história, e não só de cristãos, que as pessoas que decidem
levantar a cabeça e seguir vivendo, e lutar pela sua felicidade, lutar pela sua vida, elas se tornam pessoas inspiradoras de outras pessoas. Ao invés delas ficarem pedindo ajuda, delas serem ajudadas, elas acabam sendo o ponto de apoio de outras pessoas, ou seja, ela é quem ajuda outras pessoas a passarem por momentos difíceis e vencerem também. E eu quero trazer aqui um exemplo de uma jovem que me admirou muito nesses dias, né? Aquela jovem chamada Débora Dantas, que aqui no Recife sofreu um acidente de kart e teve seu couro cabeludo arrancado, né, naquele trágico acidente. Uma jovem muito bonita, uma jovem cheia de vida, que agora, pela circunstância da vida, aquilo que ela mais estimava, aquilo que ela mais amava, aquilo que as pessoas mais talvez admirassem nela, pessoas que conhecessem ela apenas de vista, pessoas apenas que seguissem ela pelo Instagram, Facebook, conhecessem apenas o seu perfil físico, né? Aparentemente ali estava tudo acabado, porque ela tinha perdido uma parte da sua beleza natural. E quando eu vi esse caso surgindo, eu fiquei, que situação que essa jovem está passando. Os médicos tentaram reimplantar o couro cabeludo dela, depois não deu certo, e ela precisou ser transferida para outro hospital em São Paulo para receber tratamento lá, e lá foi batido o martelo de que ela não tinha como recuperar mais o seu couro cabeludo. Ela perdeu todo aquele seu cabelo, cabelos longos, muito bonitos que ela tinha. E ela poderia ter escolhido a posição de se sentar e lamentar e achar que sua vida tinha acabado. Ela poderia fazer isso. Mas uma coisa que me deixou muito admirado com ela, eu não a conheço pessoalmente, mas com a história dela, foi que ela está superando isso de cabeça erguida. Ela está projetando sonhos para frente. Ela disse que quer ser médica, e eu sigo ela também no Instagram e vejo as publicações dela sempre publicações motivadoras. Não quer dizer que com isso que ela não tenha sofrido, que ela foi uma pessoa fora do normal, não. Com certeza ela deve ter sofrido, com certeza ela deve ter tido o seu momento de chorar, ter tido o seu momento de lamentar, porque nós não somos de ferro, somos seres humanos. Mas o que me admira nela foi a capacidade dela se erguer e dizer assim: eu vou continuar lutando pela minha vida, eu vou ser médica, eu vou ser cirurgiã, eu vou seguir em frente, eu não vou baixar minha cabeça. E ela tem dado um sinal claro de superação, e isso faz com que ela, além de se tornar um fator que ela estava precisando de ajuda, ela agora com certeza está ajudando milhares de pessoas. Pessoas que estão passando por momentos difíceis também. Pessoas que estão querendo desistir da vida, pessoas que estão achando que seu problema é a última coisa nessa vida, que não tem mais jeito, aí olha para a situação dela, vê que a situação dela é pior, e mesmo assim ela está dizendo assim: não, eu vou erguer a cabeça, eu vou lutar pela minha vida. Então, quando a gente escolhe superar, que a gente vê muitos outros casos parecidos com o dela, é só um exemplo, casos de superação, casos de pessoas que aparentemente perderam tudo, mas se ergueram das cinzas e fizeram a diferença nessa terra, né? Então, Paulo aqui, no versículo 14, ele estava preso, ele estava praticamente impedido de fazer aquilo que ele tanto gostava. Se ele olhasse para as circunstâncias, ele poderia ficar ali, dizendo: eu estou preso, se Deus quiser que eu pregue o Evangelho, eu vou pregar, se Ele me libertar daqui, aqui eu vou só sentar e lamentar, e vou dizer: Deus, por que o Senhor permitiu isso comigo? O que foi que eu fiz para merecer? Ele poderia ficar ali se lamentando, não, mas ele decidiu fazer a diferença. Ele disse: não, eu estou preso, mas o Evangelho que eu prego não está. A palavra que eu prego não está presa. E eu vou continuar falando do Senhor Jesus Cristo. E acabou que aquela situação de Paulo, conforme ele expressa aqui no versículo 14, de que
A sua prisão fez com que muitos cristãos tivessem perdido o medo de serem presos. E fizeram com que eles tivessem mais coragem de falar de Cristo para os outros. Ou seja, se você decide superar esse momento difícil que você está passando na sua vida, as pessoas vão olhar para você com admiração. Que é inevitável sempre querer comparar os nossos problemas, porque você nesse momento pode estar pensando assim: o meu problema é o pior de todos. Meu problema não tem mais jeito, eu estou perdido, a minha vida perdeu a razão. Mas aí, se você olhar um pouquinho de lado, você vai ver que tem pessoas passando por momentos piores do que o seu. E quando você olhar para aquelas pessoas passando por uma situação pior do que a sua, você vai dizer assim: elas estão passando, lutando, e eu aqui estou me lamentando, e eu aqui estou chorando, e eu aqui estou querendo desistir da vida, enquanto aquela pessoa ali, aquela pessoa que está sem os membros, aquela pessoa que perdeu a mãe, aquela pessoa que perdeu o pai, aquela pessoa que ficou sozinha no mundo, mas ela está vencendo. Então, antes de você parar, antes de você pensar em desistir da sua vida, através desse vídeo que você está assistindo agora, talvez Deus esteja falando no teu coração, dizendo assim: não desista da sua vida, não escolha o caminho da derrota, mas escolha o caminho da superação, porque Deus, Ele vai te ajudar. Paulo, ele tinha esse pensamento, ele viu a motivação: olha, eu estou aqui preso, mas por eu estar preso, outras pessoas ficaram motivadas a pregar o Evangelho de Cristo. Então supere essa dificuldade, supere essa luta, supere esse momento difícil que você está passando na sua vida. Enquanto alguém pode estar esperando que você chore, que você lamente, erga a cabeça. Erga a cabeça e diga: eu sei que tem um Deus que trabalha ao meu respeito. Porque a história de Jó é lembrada até os dias de hoje com admiração. Porque Jó, mesmo tendo perdido tudo, não amaldiçoou a Deus. Mesmo Jó tendo perdido tudo, ele não desistiu da vida. Jó, ele abriu a boca e disse: ainda que o Senhor me mate, nele eu confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará ao meu respeito. Então, só entra por hall da história, são lembrados por gerações e gerações pessoas que superam as piores dificuldades da vida. São admiradas, são reconhecidas pela sua superação. No versículo 15 aqui de Tessalonicenses, Paulo diz assim: alguns naturalmente estão pregando a boa nova porque têm inveja do modo como Deus tem me usado. Eles querem ter também a reputação de pregadores destemidos. Outros, porém, têm motivos puros e pregam porque me amam, pois sabe, versículo 16, pois sabe que o Senhor me trouxe até aqui a fim de me usar para defender a verdade. Uns pregam para me fazer inveja, pensando que seu êxito aumentará minhas tristezas aqui no cárcere. Aí Paulo finaliza aqui o versículo 18 dizendo: mas não importa a razão pelo qual eles estão fazendo. Perdura o fato de que a boa nova de Cristo está sendo pregada e eu fico alegre com isto. Então Paulo é uma pessoa muito realista. Paulo não tinha a ilusão de que todo mundo gostava dele, né? Um fator que nos leva à decepção é a gente pensar que todo mundo gosta da gente. É a gente criar aquela expectativa de que todo mundo tem que gostar da gente, que todo mundo quer o nosso bem, que todo mundo quer que a gente cresça, que todo mundo quer nos ajudar. Tem pessoas que chegam perto da gente nos oferecendo ajuda, mas na verdade ela não está querendo nos ajudar. Estão querendo ganhar vantagem de alguma coisa.
e muitas vezes nos atrapalhar. Então nós devemos ter sempre o entender de que nem todo mundo que está perto da gente nos ajuda ou nos ama. Então Paulo tinha esse entender. Ele disse, sim, tem muita gente que está pregando o evangelho motivado pela minha prisão. Uns fazem por inveja, outros uns estão se aproveitando do momento para querer aparecer, querer tomar o meu lugar, querer mostrar que é melhor do que eu, né? Mas também tem aqueles que fazem por motivos puros, por motivos verdadeiros, né? Uns pregam porque me amam, pois sabe o motivo que eu estou aqui preso, para defender a verdade. E outros pregam por inveja, pensando que seu êxito aumentará em minhas tristezas aqui no cárcere. Né? Tem aquelas pessoas que fazem questão de mostrar-se vitoriosas apenas para te ver sofrer, apenas para me ver sofrer, para me ver triste. Mas quem tem Cristo não fica triste com a alegria dos outros. Quem tem Jesus na sua vida não se entristece com o êxito de outros. E é aí que o invejoso estoura pelas costas. Por quê? Porque o invejoso, ele quer mostrar que faz melhor do que você, para tentar provocar em você aquilo que ele sente, que é inveja. Ou seja, ele quer que você fique triste com o êxito dele. Ele quer que você fique chateado, ele quer que você fique com remorso, fique bravo, que você queira revidar, né? Mas quem tem Jesus na sua vida não se entristece com o êxito dos outros. E aí, quando o invejoso vê que você não sente inveja, que você não fica triste, que você não se preocupa, que você inclusive se alegra ao ver alguém crescer. Que tem pessoas que têm dificuldade, a pessoa que tem dificuldade em se alegrar com a vitória do seu irmão, esse é um verdadeiro invejoso. Pessoas que têm dificuldade, né, de se alegrar com seu irmão, de festejar uma conquista, uma porta de emprego que se abre, de uma promoção no trabalho, de ficar chateado, são pessoas invejosas. Mas quem tem Jesus não, quem tem Jesus fica alegre. Por isso que Paulo fala assim, no versículo 18: mas para mim não importa a razão pelo qual eles estão fazendo isso. Para mim perdura o fato de que a boa nova de Cristo está sendo pregada, e eu fico alegre. Olha só, aquelas pessoas se levantavam, alguns, né, se levantavam para fazer inveja a Paulo, ficavam esperando que ele ficasse chateado, que ele ficasse triste, que ele desse algum conselho para parar aquela outra obra lá, e provocavam, na verdade, um efeito contrário em Paulo. Provocavam em Paulo uma alegria muito grande, porque o Evangelho de Cristo estava sendo apregoado. Então, não dê gosto ao seu inimigo, não. Não faça a vontade dele, não. A vontade dele é que você chore. A vontade dele é que você fique triste. A vontade dele é que você fique se sentindo derrotado. Mas se alegre. Se alegre, levante a cabeça. Porque tudo tem um propósito de Deus. Então, quando alguém vê você alegre, achando que você está triste, vai ficar confundido. Por isso que a palavra de Deus fala: envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que se levantarem contra ti. Então é nisso que eles ficam envergonhados, porque eles esperam que você tenha uma reação de tristeza, mas você tem uma reação de alegria. Paulo diz: eu fico alegre. Versículo 19, para a gente terminar.
e vou continuar a sentir-me alegre, porque sei que, à medida que vocês oram por mim e o Espírito Santo me ajuda, tudo isto vai resultar no meu próprio bem. Deus sabe o que é melhor para você e Deus sabe o que é melhor para mim. Às vezes nós não estamos entendendo essa dificuldade que se levanta contra a nossa vida. Porque Deus permite certa situação. Mas a Bíblia fala para a gente que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo colabora para o bem. Então Paulo ele diz isso: eu vou continuar alegre. Vou continuar a sentir-me alegre. Porque à medida que vocês oram por mim e o Espírito Santo me ajuda. Ou seja, a gente precisa dessa base. A gente precisa de oração, precisa que alguém ore por nós, né? E precisa da ajuda do Espírito Santo para vencer, porque a gente não é de ferro. Se não tiver esse apoio, a gente cai, porque somos seres humanos. Então, vocês oram por mim e o Espírito Santo me ajuda. E aí eu vou superando. E no fim, eu vou ver que tudo vai dar certo, vai ser para o meu próprio bem. Então, termina essa palavra dizendo para você nessa noite: no final, vai ser tudo para o teu bem. Tudo isso que está passando, no final, vai ser para o teu bem. Eu costumo dizer na igreja que a prioridade máxima de Deus para a nossa vida não é nos dar um carro, não é nos dar um carro novo, não é nos dar uma casa nova, não é nos dar dinheiro, não é nos dar fama. A prioridade principal de Deus é nos levar para o céu. Foi para isso que Jesus morreu na cruz por nós. Então, às vezes, para poder garantir que a gente vai chegar no céu, Ele nos nega alguma coisa aqui na terra, para que a gente possa permanecer na sua presença. Amém? Que Deus abençoe a vocês. A gente leu pouquíssimos versículos, né? 5 versículos. Meditamos aqui nesta noite, mas é assim que se medita na palavra de Deus. Se medita, se absorve a palavra, né? Não é só ler a Bíblia, eu vou ler, como alguém fala. Alguém pensa que ler a Bíblia é uma competição, tem que ler disparadamente. Não, é ler e meditar. Meditar o que é que Deus tem para falar para nós através da sua doce palavra, que é a Bíblia, que é o nosso manual de fé. Amém? É assim que nós estudamos. Então a gente vai continuar aprendendo aqui a palavra de Deus, parando hoje no versículo 19, e amanhã a gente continua. Em nome de Jesus, fica na paz.